pessoal! Nessa videoaula nós vamos falar sobre uma das funções complexas mais importantes, que é a função exponencial. Então vamos definir quem é a função exponencial nos números complexos. Então eu vou começar lembrando da função exponencial real. O que a gente conhece da função, exponencial lá em R? Então a gente sabe que a função exponencial é elevada a um número real, Primeiro que ela está definida para todos os números reais, Tem como imagem só os números positivos. E ela pode ser definida como esse somatório aí, A soma de todas as potências de x, divididas pelo fatorial, ou seja, 1 mais x2 sobre 2 fatorial, mais x3 sobre 3 fatorial, mais x4 sobre 4 fatorial e por aí vai. Então essa é uma maneira de definir a exponencial através de uma série, que é a maneira que computacionalmente a gente calcula, uma exponencial real. A gente sabe que essa função tem uma propriedade muito importante, no cálculo diferencial, porque a derivada dela é igual a ela mesma, Então é a única função não nula que satisfaz isso. E coloquei aqui uma propriedade que a gente conhece também da função exponencial real. Se eu tiver o produto de duas exponenciais de mesma base, eu estou colocando aqui de base E, então a gente pode preservar a base e somar os expoentes. Então, o que a gente quer é definir uma exponencial. Lembrem-se que os números complexos, de certa forma, a gente está generalizando os números reais. Então, a ideia é definir uma função exponencial em C, nos números complexos, de tal forma que, a hora que eu restrinja a essa função exponencial que eu defini ao conjunto dos números reais, eu tenha a mesma exponencial que a gente já conhece, tá? Então, eu quero ampliar a minha definição de exponencial real para os números complexos. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, a definição da exponencial complexa é essa daqui, ó. A gente vai definir como sendo E elevado a Z, onde Z é um número complexo, que a gente está escrevendo como x mais y. Então, por definição, isso vai ser E elevado a x vezes cosseno y mais i seno y, onde o y é a parte imaginária aqui do número complexo e x é a parte real. Então, você fala, mas tem exponencial, na definição da exponencial? Sim, observe que essa parte aqui, ó, é uma exponencial real, que o x é real, então E elevado a x aqui é a exponencial real que a gente já conhece. E aqui a gente supõe que o y é medido em radianos, tá? Então, na hora que eu falar aqui cosseno y, onde o y é a parte imaginária desse z, eu estou pensando nesse cosseno y aqui como sendo, e o seno também, o seno de y, medidos em radianos, o y considerado na unidade radianos. Então, essa é a definição da exponencial complexa. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é que se eu estou com um número complexo que é um número real, ou seja, se o meu z é x mais 0y, então isso aqui é um número real, o que eu quero ver é que E elevado a z, de fato, coincide com a exponencial que a gente conhece real. Então, pela definição, isso aqui seria E elevado a x, que é a exponencial real, cosseno de zero, que é o y, mais i seno de zero. Mas o que a gente sabe? Seno de zero é zero e o cosseno de zero é 1. Então, isso daqui dá E elevado a x, que é a exponencial que a gente conhece lá dos números reais. Tá? Então, de fato, essa definição aqui, ela amplia a definição que a gente já tem da exponencial real. Então, o exponencial de um número complexo é elevado a x mais y, nada mais é do que E elevado a x vezes cosseno y mais i seno y, onde aqui esse E elevado a x é a exponencial real que a gente já conhece, tá? Então, vamos fazer alguns exemplos, só para vocês acostumarem aí com a notação. Então, o que é E elevado a i? Então, i é o mesmo que 0 mais 1 vezes i, então o x é 0, o y é 1. Então, por definição, isso é E elevado a x, é elevado a 0, vezes cosseno de 1 mais i seno de 1. Tá? E elevado a 0 aqui é 1, Isso aqui é 1. Então, isso aqui é o cosseno de 1 mais i seno de 1. Tá? Onde o 1 aqui em radianos. Lembrando aqui que é 1 rad, tá? E não grau. Aí, se a gente quiser saber numericamente, eu tenho que ir lá numa calculadora calcular o cosseno de 1, seno de 1 e substituir para ter um número complexo, que é o resultado de E elevado a i. Outro exemplo que eu coloquei aqui é elevado a menos 1 mais i vezes π sobre 2. Então, o x aqui é menos 1, o y é π sobre 2, então fica E elevado a x, Lembrando aqui da definição, E elevado a z
E elevado a x mais y. Então, isso é elevado a x que multiplica cosseno y mais i seno y, tá? Então, a gente vai ter E elevado a menos 1, que multiplica cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Como seno de π sobre 2 é 1 e o cosseno de π sobre 2 a gente conhece, que é 0, então isso aqui vai ficar E elevado a menos 1 vezes i, né? Então, isso aqui é o mesmo que E elevado a menos 1 vezes i, né? E elevado a menos 1, lembrando que isso daqui é 1 sobre E, tá? Então, me dando aí como resultado i sobre e. Então, observe que o resultado de uma exponencial complexa, né, também é um número complexo. E o último exemplo que eu coloquei, então peguei a elevado a 3, né, então 3 aqui é um número, né, real, então é 3 mais 0i, então parte imaginária é 0, então isso é elevado a 3, cosseno de 0 mais i seno de 0. Lembrando, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, então isso aqui fica elevado a 3, né, que é um número real. Como a gente já tinha observado, né? Caiu aqui no caso da exponencial real, se o expoente for um número real, tá? Coincide com a exponencial real que a gente já conhecia. Então, é muito simples a definição de exponencial complexa, lembrando que ela está definida para todos os números complexos e tem como imagem também um número complexo. Aí eu separei aqui algumas propriedades agora para a gente falar dessa função. Então, a primeira delas é que a exponencial é uma função inteira. Lembrando o que é uma função inteira. Uma função inteira é aquela função que é analítica em todo o plano complexo. Então, você pode derivar essa função em todo ponto. Né? Então, uma maneira da gente provar isso, aqui eu só lembrei a definição, né? É elevado a z, é elevado a x mais i, que é elevado a x cosseno y mais i seno y. Uma maneira da gente mostrar que a função, né, é analítica em todo plano que a gente viu é usar o nosso teste de analiticidade. Então, qual é o teste de analiticidade que a gente viu? Via as equações de Cauchy-Riemann, né? E aí, para usar as equações de Cauchy-Riemann, eu tenho que saber quem é u e quem é v, né, da minha função. Vamos supor que essa aqui é a minha função f de z, né, que é o e elevado a z. E aí, pela definição aqui, a gente vê quem é a parte real dessa função. Então, vai ser e elevado a x cosseno y, vai ser o u. E se eu multiplico e elevado a x aqui, né, vai ficar e elevado a x seno y vezes i. Então, a parte imaginária, que é o que a gente chama de v, é e elevado a x seno y. Então, na hora que eu derivo, calculo, né, o x aqui é elevado a x cosseno y, derivada em y, aí lembrando que a derivada de cosseno, né, é menos seno, então fica menos e elevado a x seno y. Deriva v com relação a x, dá ela mesma. Derivando v com relação a y, derivada de seno é cosseno, então fica e elevado a x cosseno y. E aí, quem são as equações de Cauchy-Riemann? Né? As equações de Cauchy-Riemann era o x tem que ser igual a vy e o y tem que ser menos vx, tá? Então, vamos verificar se essas equações, né, onde que elas são satisfeitas. Então, observe que o x é igual a vy para todo x e y, né? Aqui é x cosseno y, aqui é x cosseno y, então elas são, né, idênticas em todos os pontos. E o de y menos é x seno y, e aqui é x seno y, é igual a menos vx também para todo x e y. Então, as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas para todo x e y, então o que significa que essa função é analítica em todo o plano complexo, né? Ou seja, para todo z igual a x ao par ordenado x e y, o que implica que essa função é inteira. Então, ou seja, a gente pode derivar essa função e com isso, sabendo que a gente, né, pode derivar, que aquela derivada existe em todos os pontos, a gente quer mostrar agora que também na exponencial complexa, a derivada de e elevado a z é e elevado a z, tá? Então, como é que a gente vê isso? Então, aqui tem duas maneiras da gente ver. Uma delas é, né, sabendo que ela é uma função derivável, então a gente viu que valem todas as regras de derivação, lá do que a gente viu no cálculo 1, então uma das formas é essa, né, de mostrar que a derivada de e elevado a z é e elevado a z, mas outra usando, né, o que a gente viu aqui na análise complexa, a gente viu, né, em algumas nossas videoaulas aí para trás, que a gente pode calcular f' de z por essa maneira aqui, né, derivada de u com relação a x mais i, derivada de v com relação a x. E a gente tem essas derivadas, lembrando aqui quem que é u e v, né? A u aqui era e elevado a x cosseno y, e a v é e elevado a x seno y.
né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar a espessura aqui, que tá bem ruim. Tá bem fraquinha. É elevado a x seno y. Aqui não deu, não. Então, quem que vai ser o x? Então, o x a gente sabe que é elevado a x cosseno y, é ela mesma, e vx também é ela mesma, né? E aí, acabou. E aí, quem quer f' de z? Então, f' de z vai ser ex cosseno y mais i ex seno y, que isso nada mais é do que a nossa definição do e elevado a z, tá? Então, mostramos aí que a derivada da exponencial complexa também é ela mesma. Então, ela é uma função analítica no plano inteiro, cuja derivada é ela mesma. E aí, a terceira propriedade que eu tinha enunciado lá para a exponencial real, também vale para a exponencial complexa, né? Se eu tiver um produto de exponenciais, né, de mesma base que é, então eu posso preservar a base e somar os expoentes. Então, essa aqui eu não vou demonstrar, mas é só fazer as contas pela definição que isso aqui sai, tá? E aí, qual a consequência dessa propriedade, né? Então, por que eu coloquei ela aqui? Porque observa que aí o e elevado a z, a gente pode, né, o z se eu escrevo como x mais y, então isso aqui eu posso escrever o mesmo que e elevado a x vezes e elevado a y por essa propriedade. Mas, por outro lado, a gente tinha acabado de ver que e elevado a z, né, a definição, é elevado a x, que multiplica cosseno y mais i seno de y. Então, olha o que a gente obtém. Eu obtenho que, é o que está escrito ali embaixo, ó, que essa parte aqui tem que ser igual a essa, né? A hora que eu igualo essas duas equações aqui. Ou seja, e elevado a y é cosseno y mais i seno y. Que, de certa forma, a gente tinha isso também da definição, né? Porque o que é elevado a y? É elevado a zero mais i. E aí, pela definição, ia ficar e elevado a zero, que a exponencial real de zero é 1, cosseno y mais i seno y. Mas eu estou chamando a atenção disso porque essa é a famosa fórmula de Euler. Então, se a gente tem e elevado a escrever aqui como θ, né, como ela é mais comumente conhecida, né, essa fórmula de Euler, mas quem é θ? θ é qualquer número real. Então, se você tiver e elevado a i vezes qualquer número real, isso é o mesmo que cosseno desse número real mais i seno desse número real. Onde esse, né, cosseno e esse seno desse número real vai ser calculado com esse número real em radianos, tá? Então, essa é a famosa fórmula de Euler. E o que a gente ganha, né, com essa fórmula de Euler? A gente vai ganhar mais uma representação para os nossos números complexos, né? Até agora a gente já tinha 3 representações, então eu podia escrever o z como um par ordenado x e y, que foi a nossa definição original. Depois a gente viu essa notação algébrica, né, que pode ser x mais y, que é muito boa para fazer conta. E depois a gente viu a forma polar, né, que é essa que está em cima, que também é muito boa, né, para fazer conta, para calcular raízes. Então, até agora a gente tinha essas 3 representações para um número complexo z. E agora, com a fórmula de Euler, a gente viu que eu posso escrever cosseno θ mais i seno θ, isso aqui nada mais é do que e elevado a iθ. Então, com isso, a gente tem uma nova representação para o número complexo z. E essa, às vezes, é a mais usada, né? Que o z vai ser o módulo de z, e aqui, né, cosseno θ mais i seno θ, eu estou trocando por e elevado a iθ. Né, da fórmula de Euler ou da definição de exponencial, tá? Fechando assim as 4 representações que eu falei para vocês que a gente ia ver sobre um número complexo, né? Então, às vezes eu falo essa é a mais utilizada, mas lembrem-se que dependendo do que a gente for fazer, né, cada uma tem sua utilidade. Às vezes uma é boa para desenhar, às vezes a outra é boa para fazer conta, por exemplo, né, mais simples, às vezes a outra é boa para fazer conta de potência, a outra é boa para fazer conta de raiz. Então, depende, né, do que a gente for fazer, a gente tem uma representação que é melhor, né, utilizar, que as contas ficam mais fáceis. E outra propriedade, então, agora né, da exponencial, se a gente pegar o módulo de e elevado a z, isso é e elevado a x, lembrando que o módulo, né, de um número complexo é o comprimento do vetor, então isso é um número positivo. Então, lembrando aqui a definição, né, e elevado a z é e elevado a x, cosseno y mais i seno y.
Então, se eu calcular o módulo desse número complexo, eu estou afirmando para vocês que é e elevado a x, onde e elevado a x é uma exponencial real, e lembrando que toda exponencial real é sempre positiva, tá? E o argumento de e elevado a z, então, de novo, já que e elevado a z é um número complexo, ele vai ter um argumento, então o argumento é o y. Isso vem, né, da fórmula aqui que a gente acabou de, não coloquei aqui, né, da fórmula que a gente acabou de escrever aqui da definição. Então, se eu calcular o módulo desse número complexo, se a gente for fazer essa conta aqui, vai dar o módulo desse produto. O módulo do produto é o produto dos módulos. A gente viu isso lá nas propriedades de módulo. Então, ficaria o módulo disso daqui. O que eu posso dizer do módulo de e elevado a x? Como e elevado a x é um número real positivo, módulo de um número positivo é ele mesmo. E aqui o módulo de cosseno y mais i seno y, então, por definição, é raiz quadrada do cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado, né? Que o módulo de um número complexo é a soma dos quadrados, né, da parte real com a parte imaginária. Só que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, raiz de 1 é 1, então isso dá e elevado a x, né, como está dito aqui. E aí, já que esse aqui é um módulo, acabei de mostrar que ele é um módulo, e a gente viu que, né, um número complexo, ele tem uma representação polar, né, que é o módulo vezes cosseno do argumento mais i seno do argumento. Então, se esse aqui é o módulo, observem que o que sobra aqui é exatamente a forma polar de e elevado a z. Então, portanto, o y é o argumento, né, desse número complexo e elevado a z. E aí sai essa observação aqui do módulo de e elevado a iθ, que é sempre 1, né, isso também é fácil de ver, que é e elevado a iθ, como é cosseno θ mais i seno θ. Né? Então, a gente acabou de ver que o módulo vai ser raiz quadrada de cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Tá? Mas uma observação importante, que às vezes passa desapercebido isso daqui, né? E o módulo de e elevado a i vezes qualquer número real é sempre 1. Tá? E outra propriedade é que a função exponencial ela é complexa, né? Ela é periódica, de período 2πi. Né? Por quê? Então, basta a gente calcular e elevado a z mais 2πi, eu vou mostrar para vocês que isso daqui é e elevado a z. Se eu mostrar que isso aqui é elevado a z, então, né, isso que significa uma função ser periódica de período 2πi, que se eu somar 2πi aqui, né, no seu número que eu estou calculando, ou seja, f de z mais 2πi é o mesmo que f de z. Então, vamos calcular e elevado a z mais 2πi. Então, pela propriedade, isso vai ser e elevado a z vezes e elevado a 2πi. Então, e elevado a z, e o que é e elevado a 2πi? Né? Então, fórmula de Euler, cosseno de 2πi mais i seno de 2πi. Seno de 2πi é 0, cosseno de 2πi é 1, então isso daqui dá e elevado a z, mostrando assim a periodicidade da exponencial complexa, tá? Então, cuidado que o período não é 2π, é 2πi. E aí, uma última observação, que às vezes pode parecer estranho, né? Porque a gente está acostumado lá com o exponencial real, que o resultado é sempre positivo, e aqui não. Lembre-se que o resultado de uma exponencial complexa é um número complexo. Então, ele pode ser, inclusive, negativo, pode ser um número real negativo. Então, né, o que eu estou chamando atenção aqui, ó, tá vendo como e elevado a z pertence a c, então a gente pode ter e elevado a z igual a menos 1, e isso está perfeitamente correto. Por exemplo, se eu pegar e elevado a πi, quanto que é isso? Pela fórmula de Euler é cosseno π mais i seno π. Cosseno de π é menos 1, seno de π é 0, então isso aqui é 0, aqui é menos 1, então isso aqui dá menos 1. Tá vendo? Acabei de achar um z, que é elevado a z é menos 1, né? Aqui o z igual a πi, satisfaz essa equação. Mas a pergunta é, será que tem outros, né? Quando eu escrevo assim, aqui eu só estou mostrando para vocês que podemos ter, né? Mas agora, como será que eu resolveria essa equação e elevado a z igual a menos 1? Ou seja, a gente acabou de ver que ela tem solução, né? Que π vezes i é uma solução dessa equação, mas será que tem outras? Né? Então, como que a gente resolve isso? Então, aqui, ó, é só a gente escrever a definição, estou escrevendo o lado esquerdo ali, né? Então, isso aqui é mais i e elevado a z, e elevado a x cosseno y, mais i e elevado a x seno y. Isso aqui eu estou pedindo que seja menos 1. Então, quais serão os x e y, né, que satisfazem essa equação? Todos eles. Né? Aqui a gente já viu que z é igual a πi, ou seja, se o x for 0 e o y for π, satisfaz. Mas eu quero saber, tem outros? Né? Então, para isso aqui ser menos 1, observe que menos 1 é o mesmo que menos 1 mais 0i.
Então, aqui eu estou com duas equações. E elevado a x cosseno y tem que ser menos 1 e E elevado a x seno y tem que ser 0, né? Para isso aqui ser verdade. Então, vamos olhar para essas duas equações aqui. Olha o que a gente conclui. Essa aqui que é igual a 0, né? É mais fácil. Eu tenho um produto matemática dando 0, um dos dois, nos números reais aqui, né? Um dos dois tem que ser 0. E elevado a x, a gente sabe que é diferente de 0 sempre, né? Ela é sempre positiva. Então, aqui está me dizendo que o seno de y tem que ser 0. Aqui, eu tenho que E elevado a x cosseno y é menos 1. Observe que a exponencial, né, como a gente acabou de observar, ela é sempre positiva. Então, para isso aqui dar menos 1, o que eu tiro primeiro dessa equação aqui é que o cosseno de y tem que ser negativo. Então, observem que eu já estou com, né, um número y, cujo seno é 0 e o cosseno é negativo. Então, se a gente lembrar lá do nosso círculo trigonométrico, onde é que o seno é 0? O seno é 0, né, aqui ou aqui, para os ângulos que caem aqui ou aqui. Só que aqui o cosseno é 1, né? Então, os ângulos que têm seno 0 e cosseno negativo são esses aqui, ó. Ou seja, os ângulos da forma, né? Vou colocar aqui Kπ, com K um número inteiro, mas o que eu sei? Ímpar, né? Aqui é o 0, 2π, 3π, aqui é, né? 0, 2π, 4π, e aqui é o π, 3π, 5π, né? Então, aqui eu tenho que colocar que o K, deixa eu ligar a caneta aqui, o K tem que ser ímpar. Então, o que a gente já tem? Eu sei que para esses números o cosseno é menos 1. Então, deixa eu voltar aqui, olha o que a gente já tinha. E elevado a x cosseno y é menos 1 e E elevado a x seno y é 0. Então, dali a gente concluiu que o y era um Kπ, K inteiro, mas ímpar. Então, nesse caso, a caneta está falhando aqui. Então, nesse caso, a gente sabe que o cosseno de y é menos 1, né? Exatamente igual a menos 1, porque antes eu só tinha usado porque ele era negativo. Agora, juntando com o fato do seno ser 0, então eu sei que eu estou exatamente naquele ponto onde o cosseno é menos 1. Então, se o cosseno de y é menos 1, daquela outra equação aqui, né, da primeira, dessa equação aqui, eu tiro que E elevado a x tem que ser 1. Ou seja, o x tem que ser 0, porque aqui é exponencial real, o único número real, tal que é elevado a ele dá 1, é o 0. Então, a gente conclui que as soluções daquela equação são o x é 0 e o y é, né, qualquer número dessa forma aqui, vamos escrevendo z, né, então x mais iy, onde o k, não posso esquecer aqui que são inteiros e ímpares. Então, a gente tinha achado π, quando eu pego k igual a 1, né, mas eu tenho z igual a, né, aqui mais ou menos, vamos colocar mais ou menos π, mais ou menos 3π, mais ou menos 5π, e por aí vai, né? Todos esses números complexos z aqui são soluções da equação E elevado a z igual a menos 1. Tá? Então, não se assustem, porque agora em exponencial complexa, né, a gente pode ter, sim, um resultado negativo, tá? Então, essa foi a nossa aula sobre exponencial, né? Espero que vocês tenham gostado. É uma função que vocês vão utilizar bastante, né? Então, e generaliza, né, o que a gente conhece da função exponencial real, tá? Amplia nosso conhecimento aí da exponencial real, ok? Então, por hoje é só, né? Até a próxima aula.